Digamos que você queira se tornar em quem você poderia ser plenamente. Então, digamos que você é alguém que vai resolver alguns problemas sérios. Primeiro, você precisa admitir a gravidade dos problemas. Isso não é brincadeira. Então, a primeira coisa é o terror do problema em si. E isso é suficiente para paralisá-lo. Essa é a Hidra, essa é a Górgona com cabeça de cobra. Ela o paralisará e o transformará em pedra. Esse é o basilisco de Harry Potter. Se você olhar para ele, ele o petrificará e estará espreito em todos os lugares. Ele é o mal e a tragédia. E, depois disso, o que você vai fazer para assumir a responsabilidade? Você realmente vai fazer isso? Isso é o inferno. Então, é assustador até mesmo considerar isso, e depois há a disciplina e a responsabilidade que isso exige, o que também é assustador. Tipo, oh meu Deus, que problema sério, eu vou realmente ter que me recompor para não contribuir para ele, ou pior, para resolvê-lo. Portanto, o problema é terrível e a solução é assustadora. Mas, pelo lado positivo, não há nada melhor do que ter um problema que vale a pena resolver, que realmente vale a pena resolver. Portanto, quanto mais você se empenhar, mais motivos terá para sair da cama pela manhã, não importa o que aconteça. Acho que vou me levantar, vou me esforçar, não importa o que eu sofra, tenho coisas para fazer, elas são necessárias, e isso te dá esse senso de propósito, que é o antídoto para a amargura. Digamos que você queira que sua vida tenha significado. Ok. Então o que você faz importa? Realmente importa. É interessante, digamos que você analise cuidadosamente seu passado e decida assumir a responsabilidade por tudo que fez de errado e por tudo que deixou de fazer e que poderia ter feito corretamente. Isso muda o mundo. Depende de quão minuciosamente você o faça. Você poderia dizer que isso muda o mundo como nada mais poderia mudar, e acho que isso é verdade. Você precisa se permitir uma certa margem de erro. Isso também é útil saber. Uma das coisas que digo às pessoas quando estão tentando desenvolver uma visão de vida ou um plano é: faça um plano ruim. Faça o melhor que puder, mas não fique obcecado com ele. Faça um plano, implemente-o. Ao implementá-lo, você perceberá por que ele é um plano ruim. Então, poderá corrigi-lo um pouco. Compare-se com quem você era ontem e não com a pessoa que é hoje. A mesma ideia é que você precisa acertar seus marcadores de sucesso, pois caso contrário, acabará na situação que você descreveu, que sempre haverá pessoas que estão se saindo muito melhor do que você, em praticamente qualquer coisa. E se tudo o que você faz é se ver na luz refletida por elas, isso será bastante deprimente. Não é uma boa comparação, porque você não deve se comparar. Antes de mais nada, é perigoso se comparar com os outros, porque eles não são você, e só Deus sabe que lutas eles tiveram de enfrentar para chegar onde chegaram, ou que fardos estão carregando atualmente, que você não conhece. Você não sabe nada disso, mas você certamente pode se contrastar consigo mesmo. E isso é muito melhor, é a única maneira, é também a única maneira de medir qualquer coisa que se aproxime de uma melhoria adequada. Você pode dizer quando está um pouco melhor do que ontem. E você pode realmente fazer isso. Outra coisa muito interessante é que você pode melhorar de alguma forma. Mais ou menos. Bem, não sei se a cada momento, mas certamente você pode fazer isso todos os dias. É engraçado, obviamente, se você tem um problema e pensa sobre ele, pensa em uma solução, e não é óbvio como faz isso. Não é como se você soubesse como manipular seus neurônios ou algo assim. De certa forma, ele acontece por si só, como se você pudesse participar e interferir nele, e parece exigir uma certa dose de força de vontade, mas ainda assim tudo acontece misteriosamente. Uma das coisas que tenho observado é: há muitas maneiras de interpretar o mundo e talvez você possa até argumentar que há um número infinito de maneiras de fazer isso. E o problema é que isso o desorienta em termos do que deveria estar fazendo. Mas o fato de haver um grande número de maneiras de interpretar o mundo não significa que haja um grande número de maneiras produtivas, significativas e sustentáveis de interpretar o mundo. Uma das coisas que você precisa fazer é descobrir como se comportar hoje para não desequilibrar a situação daqui a uma semana, um mês ou um ano. E o que você faz, de certa forma, psicologicamente, é admitir para si mesmo que seu quadro de referência atual é falho. Você começa a abrir a porta para outro tipo de pensamento, mais criativo, é um pensamento mais lateral. Você pensa: bem, estou errado, mas isso não é um problema porque eu poderia estar certo se pensasse de outra maneira.
Então, isso é ótimo. Muitas vezes funciona. Então, quase não há ausência, quase não há fim para a utilidade de tentar descobrir em que aspectos você está errado. Porque há muitos, e toda vez que você descobre um, não precisa mais estar tão errado. É um bom negócio. O dia é como a página de um livro. Há muitas páginas em um livro, mas a página se repete. Vou contar uma história sobre as coisas que eu costumava fazer com os meus clientes. Eu tinha um cliente que passava cerca de 45 minutos por noite brigando com seu filho sobre a hora de ir para a cama. Eles não estavam se divertindo porque era uma batalha constante. Isso é comum. É muito comum que pais de crianças se envolvam em uma batalha que acontece dia após dia. Às vezes é sobre alimentação, às vezes é aprender a usar o banheiro, problemas comportamentais em geral, às vezes é a hora de dormir. Então fizemos uma pequena aritmética. Ok. 40 minutos por dia, ou seja, 280 minutos por semana, digamos 5 horas. São 20 horas por mês, 240 horas em um ano, ou seja, 6 semanas de trabalho. Isso é um mês e meio. Você está gastando um mês e meio de trabalho sem fazer nada, além de brigar com seu filho? Acha que ele vai gostar de você assim? Certo? E você pensa, são apenas 40 minutos por dia. Não se iluda. O que quer que seja, todos os dias é uma porcentagem significativa de sua vida. Você fica acordado por, digamos, 16 horas. 5 dessas horas são basicamente tarefas domésticas. Portanto, você tem cerca de 11, e 7 delas são de trabalho. Agora restam 4. Portanto, se você passar 15 minutos por dia fazendo algo doloroso e estúpido, e fizer isso todos os dias, isso representa 10% de sua vida produtiva. Portanto, é muito útil saber disso, porque as pessoas pensam de trás para frente. Elas pensam, bem, eu tenho férias e isso é muito importante. Não, não é. Você só vai fazer isso uma vez. Não é tão importante assim. Como eles se tratam na hora das refeições, se comem junto todos os dias, essa é a vida deles. Resolva isso. Faça com que a comida seja boa, fique feliz com as pessoas que estão sentadas lá, resolva isso. Então 10% de sua vida estará resolvida. Primeiro você admite que há um problema. E em seguida solicita a intervenção mínima necessária, que seria, eu gostaria de avançar isso em uma pequena quantia que alguém como eu poderia realmente administrar. E eu estaria disposto a fazer isso. E então você reorienta seu pensamento como consequência disso, e geralmente algo sai do abismo para guiá-lo. É muito estranho, mas, na verdade, não é mais estranho do que o fato de podermos pensar, porque o fato de podermos pensar é realmente muito estranho, tão estranho quanto o fato de podermos sonhar, e isso é mais estranho do que acreditar que você pode sonhar, ou que algo em você sonha. O que é uma maneira muito melhor de pensar sobre isso, porque não é como se você estivesse no controle de seus sonhos. Eles simplesmente acontecem.